Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Training Code Plays. Meu nome é Luan e hoje quero falar com vocês sobre o joguinho que eu estou desenvolvendo. Esse aqui, ele é uma réplica de Arkanoid, basicamente. É um joguinho bem popular, acho que todo mundo já viu alguma variante desse game. E eu venho desenvolvendo ele faz aí umas 3 semanas ali, nas últimas 3 semanas eu venho dando um foco maior nesse game, mas é um jogo que eu já iniciei ele há algum tempo. Eu trabalho com desenvolvimento de software atualmente, mas sempre tive um pé ali em desenvolvimento de games, foi o que me trouxe a programação. E eu decidi que eu precisava focar um pouco mais, né, em desenvolvimento de games para tentar uma carreira. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu faço ali no meu tempo livre quando eu tenho. Sempre estou desenvolvendo um ou outro joguinho e queria poder me aprofundar mais nesse assunto. Eu acho super divertido desenvolver games e tal, acho super interessante. Não que desenvolver software seja chato, mas eu acho que a minha paixão mesmo é pelos games, tá? Eu não sou um cara que joga muito, mas o desenvolvimento em si é muito fascinante pra mim, tá? E aí eu decidi desenvolver esse game aqui pra começar do simples, pra aprender bastante fundamentos, principalmente parte matemática. Tô estudando através do YouTube, depois eu mostro o canal que eu utilizo. E eu queria falar hoje com vocês sobre como eu fiz aqui a implementação da reflexão da bolinha no pedal, né, no negocinho que eu controlo aqui. Porque ela é uma física bem específica. Quando eu tentei utilizar a física da Unity, não deu muito certo, porque a física da Unity ela é muito realista para esse game, né? Esse game é um arcade, então a física ela não é realista. E principalmente no pad, ela é bem específica, né? Dependendo de onde a bolinha bater no pedal, ela vai ter uma reflexão única. Então, independente de qual direção que a bolinha está vindo, dependendo de onde ela bateu no pedal, a reflexão dela vai ser sempre para o mesmo lugar. Tá? E isso estava conflitando com a física da Unity quando eu estava tentando fazer esse tipo de lógica, porque a física da Unity ela atua de forma automática e eu estava tentando sobrescrever a hora que a bolinha batia, o reflexo da Unity tinha que ser o meu reflexo na verdade, e aí estava dando uma confusão. Então eu deixei de utilizar a física da Unity para fazer essas colisões e já fazer a reflexão, né, do rigid body. Eu passei a fazer na mão, a controlar na mão esse cara. E aí eu queria trazer para vocês, porque o tutorial que eu tava seguindo ali, que eu tava vendo como a galera tava fazendo, eu não achei que tava fiel ao que eu observei no jogo original, né? Eu assisti algumas gameplays do jogo, do Arkanoid, e eu reparei que em nenhum momento a bolinha sobe reto para cima, sabe? Quando ela bate. E no desenvolvimento da galera, eu notei que se a bolinha bater bem no centro, né? Eu implementei isso e quando a bolinha estava batendo bem no centro, como foi esse caso agora, ela subia reto. E aí não era o que eu queria, né? Eu queria que a bolinha sempre ela saia meio na diagonal. E aí eu pensei numa forma de desenvolver isso e aí é o que eu vou mostrar para vocês agora, beleza? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui primeiro a parte teórica, tá? De como funciona. Então aqui eu tenho o meu pedal e aqui a minha bolinha, tá? E aí imagina que a bolinha ela tá vindo dessa direção e ela bateu bem aqui na pontinha, bem aqui na pontinha. Então eu quero que ela reflita de volta nessa direção aqui dessa linha preta, né? Do meu ponto de referência. Se ela estiver vindo aqui e bater bem no meio, eu quero que ela venha para cá nesse ponto de referência. Se ela bater aqui, por exemplo, ela vai vir para cá nesse ponto de referência. E se ela bater aqui um pouquinho mais para a esquerda, né? Porque o meio, exatamente no meio, eu tenho que escolher se ela vai para a esquerda ou para a direita. Aí é o if else lá que eu vou mostrar para vocês, dependendo do if else, ela vai dar tendência para ir sempre para um lado. Eu não lembro, acho que é para a direita, né? Se ela bater exatamente no meio, ela sempre vai um pouquinho para a direita. E aí se ela for um pouquinho já para a esquerda, né? Se o número for menor do que zero, aí ela sempre vai para a esquerda, tá? Então, como eu fiz isso? Então eu tenho aqui esse ponto de referência aqui, eu tenho esse ponto de referência aqui, tá? E aí, qual que é a ideia? Quando a bolinha bater, por exemplo, aqui,
Vamos imaginar que ela colidiu aqui. Nesse momento do código, eu pego a posição que ela colidiu aqui, tá? Aí eu calculo a distância dela do centro, tá? Do centro da bolinha até o centro do pedal, eu pego essa distância e eu pego o tamanho da metade do pedal, tá? E com isso eu faço uma divisão desse número por esse número. E isso vai me dar uma porcentagem de quão longe a bolinha está da origem do pedal. Por exemplo, aqui seriam uns 25%, né? E aí, o que eu faço? Eu pego esses 25% e dado que esse cara é a minha origem e esse cara é a minha origem e esse cara é o meu destino, eu pego qual que é 25% desse caminho, né? Onde seria 25% desse caminho? Seria, sei lá, mais ou menos aqui, 25%, tá? E aí eu pego o ponto que está aqui e faço um vetor que aponta para essa direção, para que ela seja a nova direção da bolinha, tá? E aí eu pego então esse ponto aqui menos esse ponto, ele dá esse vetor de direção aqui, tá? Então essa é a ideia, isso para qualquer ponto. Então se a bolinha bateu aqui no meio, eu vou achar os 50% aqui, né? Aqui vai dar 50%, vai dar 50% aqui. Mesma coisa, se eu bater aqui, por exemplo, vai ser 70 não, né? Já é quase 80, 90% aqui do caminho. Então eu vou achar um ponto aqui que já vai estar mais perto do final do caminho aqui, que seja equivalente para eu montar esse vetor de direção. Então se a minha bolinha estiver vindo para cá assim, ela bateu, aí eu acho qual que vai ser o ponto de reflexão da bolinha, tá? Vamos entender como eu fiz isso no código. Bom, então aqui eu tenho o meu pedal, deixa eu abrir aqui o script do meu pedal, tá? Então meu pedal behavior. E aí como que funciona aqui na Unity? A gente tem esse onCollisionEnter 2D que a gente coloca para detectar colisão, tá? Então a gente, eu não vou explicar muito como funciona a Unity em si aos detalhes, mas esse método ele vai ser executado sempre que ocorrer uma colisão. Então quando ocorrer uma colisão, independente com o que seja, eu vou verificar, eu colidi com a bolinha? Se eu colidir com a bolinha, então eu vou pegar esse objeto, que é a bolinha, e vou fazer ela refletir no meu pedal para determinar um novo movimento para ela, que seria aquele vetor que eu quero achar de movimento, e peço para a bola se mover nessa nova direção, com esse novo movimento, né, que é esse novo vetor de movimento, tá? E aí como que eu faço isso? Então eu pego a posição da bolinha, tá, da atual, então eu vou ter esse cara aqui, né, a posição atual da bolinha. Deixa eu apagar um pouquinho aqui dessas coisas. Então, nesse momento, quando ocorrer a colisão, eu consigo pegar exatamente o ponto onde ela está no momento daquela colisão. Então, está aqui nesse vector 2. Esse vector 2 aqui, o vector 2, ele tem x e y, né? Pensa num plano cartesiano, né? A gente está trabalhando aqui, é um joguinho 2D. Aí, o que eu faço? Primeiro, eu calculo qual que é a distância absoluta da minha bolinha com o meu pedal, tá? Então eu calculo essa distância aqui pegando o x desse cara menos o x desse cara. Então eu consigo calcular essa distância. Aí se tiver desse lado aqui também, eu vou ter essa distância e aí eu pego o valor absoluto para que o valor não seja negativo. Porque eu quero calcular uma porcentagem. Aí eu pego qual que é o tamanho do meu, qual que é o limite do meu pedal, e eu faço isso baseado no Box Collider dele. O Box Collider é o que detecta de fato a colisão, é o componente que detecta a colisão, e a gente pode entrar aqui no meu pedal, quer ver? Fabs, pedal, tá? Então eu tenho o meu pedal aqui, então essas seriam as bolinhas lá de referência, tá? E aí o meu pedal, ele tem aqui o Box Collider dele, tá? Então eu posso mover aqui o tamanho do Box Collider, que é o que vai detectar a colisão. Então quando a bolinha bater, ele vai bater nesse cara aqui. Então eu deixo ele do mesmo tamanho do pedal para que seja condizente com o tamanho do pedal, né? Para que a bolinha se eu deixar assim, a bolinha vai detectar a colisão aqui em cima. Então
Eu pego o tamanho desse colisor no eixo X, tá? No eixo X, então essa é a largura dele. E divido por 2, para pegar a metade. E aí eu faço esse ΔX dividido pela a metade do tamanho do pedal, para eu achar um interpolante, é a minha porcentagem, tá? E aí eu faço essa subtração novamente aqui para verificar se ele é menor do que 0. Se ela for menor do que 0, significa que a bolinha bateu na esquerda, né? Então, se esse número aqui der negativo, então significa que ele está para cá, a bolinha está para cá. Se não, ela está para cá, beleza? Então essa é a lógica aqui. Aí o que eu faço? Se ela está para a esquerda, eu vou usar esses dois caras aqui de referência. Então é o left start e o left end. Aqui é o right start e o right end, tá? E aí, beleza. Então eu pego a posição do meu start, a posição do meu end, né, da minha linha de chegada, e passo essa porcentagem para esse método chamado lerp. Então o vector_tree.lerp, ele vai fazer esse cálculo para mim, de retornar para mim, baseado na porcentagem que eu passei para ele, qual que é o ponto, qual que é o vector que vai estar nessa distância, nessa linha de distância entre um ponto e outro, naquela determinada porcentagem. E aí ele me retorna então o meu target direction, para onde eu tenho que olhar, para onde eu tenho que enviar a bolinha, qual que é a direção que a bolinha tem que ir. E aí eu fazendo esse target direction menos a posição da bolinha, ou seja, é esse carinha aqui menos esse carinha aqui, vai me gerar justamente esse vetor que aponta para essa direção. Aí eu faço a normalização dele, que aí faz com que esse vetor seja de tamanho 1. Então esse aqui vai ter 1 de comprimento na normalização, mas ainda vai continuar apontando para a mesma direção. E com isso eu retorno essa informação aqui no método reflectOnPedal para ser o meu movimento. Então o meu movimento agora vai ser para aquela direção. E aí eu peço para minha bolinha se mover naquela direção. Aí como que a bolinha move? Eu tenho então, pego esse movement, salvo esse movement e chamo o método move, de okMoveThrough. E aí no update, o update é executado a cada frame, eu posso me mover through. E aqui no final, né, esse if aqui é só para fazer para ver se a bolinha não está saindo do mapa, mas aqui no final eu faço o transform.translate, que é o que vai pegar o movimento, vai multiplicar pela velocidade vezes time delta time para normalizar isso, para que a diferença de frame rate de máquinas para máquinas não deixe a bolinha mais rápida ou mais lenta do que deveria. E ele passa a fazer o translate da bolinha, né? Faz ela se mover, tá? Então, basicamente isso, galera. É assim que eu fiz o reflexo, né? É assim que eu fiz a lógica do meu pedal aqui no meu joguinho, tá? Pretendo fazer pretendo fazer um vídeo falando sobre como eu fiz a detecção de colisão ali com os bloquinhos, porque eu fiz uma lógica diferente, novamente por conta das limitações ou da complexidade de como funciona a colisão da Unity, então eu precisei simplificar para que alguns problemas deixassem de acontecer. Mas eu mostro isso aqui em outro vídeo, beleza, galera? Então, aqui por esse vídeo é só. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e não perca o próximo vídeo, que vai ser bem interessante. Vai ter uma matemática bem legal. Inclusive, se você quer ver conteúdo de matemática relacionados a jogos, deixa aí no comentário, porque tem um canal de uma gringa chamada Freya. Essa aqui, ó. Mano, essa mina é brabíssima, eu tô estudando matemática com ela. Só que o vídeo dela é em inglês, então se você não se sente confortável em estudar inglês, eu posso tentar trazer um resumo, vai ser bom pra mim também, porque eu vou ter que revisar tudo pra trazer pra cá. Então acho que eu saio ganhando, você sai ganhando e todo mundo sai feliz, né? Então deixa aí se você quiser esse conteúdo, talvez eu vá trazer mesmo assim. Mas vai ser interessante se eu souber que mais gente tem interesse nisso. Beleza, galera? Valeu, abraço e até a próxima.